Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa terça-feira, dia 5 de abril, o Evangelho João, capítulo 8, versos 21 ao 30. Outra vez, Jesus lhes disse: Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Os judeus então comentavam: acaso ele vai se matar? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir. E Jesus prosseguiu: Vós sois de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos tenho dito desde o começo? Tenho muitas coisas a falar a vosso respeito e a julgar também. Ora, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que vos falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que Jesus se referia ao Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo conforme o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Tendo falado essas coisas, muitos passaram a crer nele. Daqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje continua com o contraste joanino. Se ontem João falava de escuridão e luz, morte e vida, hoje o contraste é mundo, céu, baixo, alto. Realidades diferentes para tentar mostrar que a identidade de Jesus não é apenas de um homem, de um profeta, de um líder religioso, mas que Jesus tem na sua própria pessoa a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade. Ele é o Filho do Pai. Isso os seus interlocutores não compreendiam. Não apenas não compreendiam, mas por causa das suas ideologias, dos seus costumes e até mesmo por causa dos privilégios que eles tinham da fé, da religião, e eles não queriam perder, claro, eles se fecharam. E quando nós estamos com o coração fechado, mesmo que alguém nos fale a verdade, parece que a gente não consegue escutar, acolher. E é isso que acontece com os mestres da lei, os fariseus, os líderes da religião do tempo de Jesus. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, dava testemunho de quem ele era. Tudo que Jesus fazia e falava revelava às pessoas a sua identidade. Então, ele não precisava dizer muito de onde ele era, quem ele era, pois o seu ensinamento e o seu agir
davam testemunho a seu favor. No entanto, eles não queriam acolher, não quiseram escutá-lo. E por isso, Jesus faz uma declaração bastante forte: vós morrereis em vosso pecado. Por que eles vão morrer no pecado? Porque não quiseram acolher a graça da salvação. Olha, quantas vezes nós, até de igreja, que vivemos uma quaresma, talvez na liturgia bem celebrada, mas ainda temos o coração fechado, com ressentimento, com ódio, com vaidades, com egoísmo, que nos impedem de acolher a graça da salvação. E aí, vocês devem ter escutado já aquela expressão: a pessoa se envenenou com seu próprio veneno. É um pouco disso que Jesus está dizendo. Quando nós não deixamos o nosso coração se converter, quando nós não abrimos o nosso ser à graça para acolher o dom de Deus em nós, mas nos fechamos em nosso pecado, nos fechamos em nosso egoísmo, nos fechamos em nosso próprio saber e não queremos ouvir os outros, morreremos em nosso próprio pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, no final do Evangelho, diz que depois que Jesus falou, muitas pessoas acreditaram nele. Sabemos que essas pessoas não são os fariseus, não são os saduceus, não são os líderes religiosos, mas são pessoas simples que escutaram e acreditaram. Quem sabe nós também hoje pudéssemos, escutando essa palavra de Jesus, o seu testemunho, pudéssemos deixar o nosso coração se tocar pela sua graça e que nós também possamos fazer a experiência da fé. Uma experiência que nasce do encontro com Jesus. Uma experiência de quem se deixa conduzir pelo Senhor. De quem faz da sua vida uma vida ajustada em Deus. Do contrário, morreremos em nosso próprio pecado. Então, hoje, nós vamos pedir a Jesus: Senhor, dá-nos o dom da fé. Dá-nos a graça da conversão, do arrependimento, da mudança de vida. Para que, reconhecendo que somos pecadores, possamos arrepender e começar um caminho novo. E não deixar a vaidade, o orgulho nos fazer morrer em nossos próprios pecados. Você certamente sabe quais as suas dificuldades. Certamente você sabe quais são os seus pecados de estimação. Certamente você sabe quando o seu orgulho te impede de perdoar, de pedir perdão, de fazer uma boa confissão, de voltar atrás e dizer: eu estava no caminho errado, agora quero começar um caminho novo. É isso que Cristo espera de nós nesse caminho quaresmal, nessa experiência pascal. Acreditar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que dá um novo horizonte ao nosso existir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.